Vídeo 19, Fundamentos, página 84. Gostam e precisam de brincar, descobrir e explorar o ambiente, serem questionadas, repetir atividades e situações, ouvir e contar histórias, explorar texturas, sons, movimentos, brincar com água, terra, pedrinhas, gravetos e tantos outros objetos do mundo que as cercam. Expressam-se de diferentes maneiras, produzindo marcas pessoais como desenhos e rabiscos, ações próprias e imprevisíveis à infância, pois essas e tantas outras experiências na interação com outras crianças e adultos é que lhes proporcionarão oportunidades para ampliação e elaboração de conhecimentos. Importante lembrar que ainda é necessária atenção e adequação àquelas todas as necessidades específicas das crianças, para que elas sejam contempladas, quer refiram-se às características individuais de desenvolvimento físico, intelectual, social e emocional, quer refiram-se a características coletivas de grupo. Os professores e educadores precisam estar atentos ao fato de que uma única estratégia ou um único estímulo não será suficiente para suscitar a aprendizagem e o desenvolvimento de todas as crianças igualmente, pois elas são diferentes entre si em ritmo, em experiências prévias e interesses individuais, entre outros aspectos. Muitas características das crianças são similares, entretanto, nenhuma é idêntica às demais em tudo e, portanto, a mediação do adulto pode ocorrer com estratégias que sejam úteis para muitas, mas também precisam estar atenta às peculiaridades individuais de cada criança. A maturidade é outro aspecto que precisa ser tratado adequado às mais diversas características das crianças. Ela deve refletir um projeto pedagógico que efetivamente inclua todas, em seus mais variados aspectos. Bonecas e bonecos negros e brancos devem estar disponíveis ao acesso das crianças. Objetos típicos das diversas etnias existentes em cada turma devem estar presentes no mobiliário da sala. Móveis e materiais que atendam às necessidades específicas das crianças com deficiência precisam ser providenciados. Devem existir brinquedos, fantasias e adereços que favoreçam a imaginação e o faz de conta, sem restrição de gênero e sexo. Considerando a especificidade das crianças de 0 a 2 anos, o espaço deve favorecer os movimentos livres e amplos, com liberdade e segurança. Livros e brinquedos de materiais diferentes devem estar ao alcance delas. Materiais de uso individual, como canecas, mochilas, roupos, precisam estar identificados, de tal forma que a própria criança reconheça seu pertencimento. São aspectos que valorizam a sua ação independente, considerando-se capaz e competente. A relação com as famílias precisa ser especialmente próxima no primeiro ciclo da educação infantil. É fundamental que a instituição educativa estabeleça uma relação de proximidade e confiança com as famílias das crianças nessa faixa etária, de forma a conhecer os seus principais hábitos. A partir dessa interlocução, a cada instituição analisa as possíveis adequação e formas de organização do trabalho pedagógico, com o objetivo de proporcionar um processo de inserção e permanência da criança que seja acolhedor e cuidadoso. O segundo ciclo da educação infantil, crianças de 3 a 5 anos. Para as crianças de 3 a 5 anos, os professores e educadores apontaram na mesma direção que se refere à concepção de sujeitos de direitos. Quanto ao desenvolvimento, partiram daquilo que já apontam para as crianças de 0 a 2 anos, ampliando e aprofundando suas habilidades e conhecimentos. Apresentaram como relevante a maior independência delas em relação aos adultos, a identidade pessoal mais estruturada e maior construção de autonomia, observando que a criança entre 3 a 5 anos já faz diferenciação entre si e o outro, passando a considerá-lo nas suas relações. A criança nessa faixa etária amplia a percepção do próprio corpo, das suas possibilidades motoras e cognitivas, da compreensão do mundo e de sua representação, continua construindo a noção de espaço e tempo, apresenta significativa ampliação da linguagem oral e de formas de expressão, incluindo o desenho, outras linguagens e a construção de hipóteses sobre a sua leitura e escrita. Deixa marcas elaboradas com intencionalidades. É criativa, é comunicativa, investigativa e competente, assim como as do primeiro ciclo da educação infantil. As crianças
deste ciclo também precisam de acolhimento, de afeto, cuidados, espaços materiais e mobiliários adequados, estímulos e oportunidades de ter vivências concretas e reais, explorando o mundo à sua volta. Está em constante interação com o seu ambiente, sendo importante ter a oportunidade de vivenciar atividades cooperativas, de ter tempo e a ajuda para significar suas manifestações, de experimentar atividades adequadas e prazerosas. Para esse ciclo, vale as considerações feitas para as crianças de 0 a 2 anos, no que concerne as necessidades e características específicas para a efetiva inclusão de todas as crianças. A valorização da diversidade precisa ser concretizada também através dos materiais, do mobiliário, das estratégias pedagógicas, das oportunidades, das interações e da mediação dos professores e educadores. Letra E. Currículo na infância. Muitas vezes, a compreensão desse currículo restringe-se exclusivamente a conteúdos conceituais vinculados às consolidades da área do conhecimento formal. Conforme abordado no início desse volume, o documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil compreende o currículo como um conjunto de práticas, modos de organização e funcionamento de cada instituição, habilidades, atitudes e conhecimentos mais significativos a serem desenvolvidos e ampliados pelas crianças, definido coletivamente pelo conjunto de pessoas envolvidas com cada agrupamento de crianças de cada instituição. Essa compreensão mais abrangente do currículo configura-se como a maneira mais adequada de propor um trabalho pedagógico que seja coerente com as necessidades e características das crianças da primeira infância. Ao nascer, a criança é introduzida numa sociedade composta por diversos grupos de pessoas que se unem em torno de culturas comuns. Essas culturas definem modos de ser, de viver, de compreender o mundo, valores, crenças, hábitos e tantos outros aspectos que estruturam e organizam a vida, as relações, as perspectivas da sociedade e dos seus componentes. As culturas e seus elementos são, assim, ensinados aos novos integrantes das sociedades num processo de educação informal, contínuo e estruturador de suas identidades pessoal e social. Alguns desses conteúdos ensinados às crianças desde que nascem e passam a interagir com o mundo ao seu redor dizem a respeito aos aspectos particulares de cada família, quanto seus valores, religião e visão de mundo, por exemplo. Outros adotados por um conjunto mais abrangente de pessoas e grupos que constituem a sociedade. Nessa situação, compreende-se tradições práticas, culturais de alimentação, dialetos, modo de relacionar com o corpo, costumes sociais. Comumente, estes aspectos não são considerados pelas instituições educativas como elementos componentes do currículo, pois não dizem a respeito dos conhecimentos historicamente contemplados no saber científico e formal da humanidade. Entretanto, quando se pensa nas crianças como sujeitos que estão sendo inseridos no mundo vivenciado de diversas culturas, é inegável que todos os saberes, conhecimentos, habilidades que dizem respeito à inserção e atuação do grupo devem ter os componentes curriculares. Portanto, considere-se o currículo todos os aspectos relacionados ao efetivo processo de humanização deste sujeito que está sendo iniciado nas vivências próprias e na sua sociedade. Quando nascem no Japão, as crianças aprendem a alimentar-se usando hashi. Em Belo Horizonte, as crianças aprendem a alimentar usando colheres, garfos e facas. Se frequentam uma instituição educativa no período de 0 a 5 anos, é papel dos profissionais que dela cuidam, educando e educam cuidando, ensiná-la a manipularem esses objetos que compõem parte dos hábitos culturais alimentares da sociedade em que vivem. As práticas de saúde, higiene, autocuidado, uso do banheiro, banho, escovação dentária, de acordo com a convivência, hábitos e práticas alimentares, a mastigação, o uso de talheres, entre outros aspectos, precisam compor um arbusto de conhecimentos e habilidades intencionalmente desenvolvidas e ou ampliadas pelas crianças, pois são elementos essenciais para a efetiva inserção e atuação social. O destaque dado aos elementos de vida diária justifica-se pela necessidade de serem considerados intencionalmente pelos professores e educadores, pois informalmente esses conteúdos são abordados com regular frequência. Considerar esses conteúdos de forma intencional significa definir tempo dentro da rotina escolar e estratégias pedagógicas específicas para contemplar esses conhecimentos nas vivências e experiências cotidianas das crianças.